Eu vou sempre bater na tecla do quão é importante você entender que fazer prova é uma das habilidades que você tem que desenvolver se você quer passar em concurso. Não passa quem sabe mais, passa quem sabe marcar o X no canto certo. E nesse vídeo de hoje eu vou te trazer 5 dicas que vão aumentar e muito a sua produtividade e a sua assertividade na hora da realização de provas. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre provas. E eu sei que muitos de vocês, quando escutam isso do tipo, pô, você tem que saber mais fazer prova do que saber uma matéria, ficam meio assim porque não era como deveria ser, né? Deveria selecionar as pessoas que mais sabem um conteúdo, a gente deveria selecionar as pessoas que mais estudaram, que mais têm conhecimento, e realmente assim deveria ser o mundo, mas o mundo não é como a gente gostaria que ele fosse, o mundo é como ele é e a gente tem que aprender a dançar conforme a música, e a música dos concursos é passa quem marca o X no canto certo. E hoje eu vou te explicar 5 estratégias que você precisa implementar nos seus estudos para começar a marcar o X no canto certo. E essas 5 estratégias, elas começam quando você entende que você precisa treinar antes de chegar na sua prova. O dia da prova não é o dia para você chegar definindo aquilo que você vai fazer ainda. Definindo se você vai começar pela matéria A, se você vai começar pela matéria B, definindo se você pode ou não gastar tanto tempo em determinada questão, ou definindo se você vai fazer redação, se você vai ler o tema da redação e vai passar para a parte objetiva, se você vai marcar o cartão, se você não vai. Não. O dia da prova você já tem que chegar com tudo isso determinado, com a sua estratégia traçada e você vai chegar sabendo exatamente aquilo que você tem que fazer. Essas estratégias, elas são determinadas em dias anteriores, mais especificamente na hora que você está fazendo simulados. Então você precisa simular e colocar em prática essas dicas que eu vou te dar para conseguir chegar no dia da sua prova sabendo exatamente o que você tem que fazer. E a primeira dica é não deixar o examinador entrar na sua cabeça. Eu falo isso para muita gente e falo isso até para pessoas queridas que vão fazer provas às vezes. Por exemplo, quando a Clarissa foi fazer prova, para quem não sabe, Clarissa é minha namorada, que passou na AB recentemente, graças a Deus, e ela foi fazer prova e eu falei, cara, não deixe o examinador entrar na sua cabeça, porque às vezes você estudou muito para determinada disciplina, às vezes você está muito preparado e para uma disciplina que você meio que sente como se fosse o seu porto seguro e que você tem certeza que você vai chegar lá e vai dominar, e você chega lá e as questões são mais difíceis do que você estava esperando. E você toma aquela porrada, porque você pensa assim, meu Deus, eu estava muito preparado para essa disciplina, já não estou indo bem nessa disciplina, imagine nas outras. E aí você começa a meio que entregar os pontos, só que você não tem noção, você sempre vai achar a prova mais difícil do que ela realmente está, e você sempre vai achar que você está se ferrando mais do que você realmente está. Na prova que eu fui aprovado, na prova que eu tomei posse, no carro do TRT 23, eu saí da prova achando que eu tinha sido reprovado. 99% das vezes você vai sair da prova achando que você foi mal, achando que deu tudo errado, que a prova não tá sendo pra você, e você vai ter essa sensação. Só que se você jogar os pontos antes de fazer a sua prova, acaba que por um começo ruim em determinada matéria, você contamina todas as outras, você começa a já não se esforçar mais tanto, a já jogar a toalha em determinadas disciplinas, a já pensar assim, isso daqui já não vai dar certo e tudo mais e tal, e não utilizar todo o seu potencial. Então, não deixe o examinador entrar na sua cabeça. Tá com a sensação de que tá difícil, aquela questão tá complicado, pula para a próxima e vai-se embora. E não fica raciocinando sobre a prova, sobre a dificuldade dela, sobre se tá indo bem, se tá indo mal, no meio da prova. Não, isso daí é um papo para depois da prova. Na hora da prova, o que você tem que pensar é como eu posso fazer a melhor prova possível e como eu posso acertar o máximo de questões aqui, independente se o máximo vai ser o suficiente ou não. Eu tenho que acertar todas as questões que eu puder acertar e eu não vou ficar pensando sobre a prova no meio da prova. Eu só tenho que pensar sobre conteúdo. A segunda estratégia que você vai definir nos simulados que você está fazendo também em casa antes do dia da sua prova é defina o tempo que você tem para gastar em cada uma das questões. Mas calma, aqui vem um adendo. Não só em cada uma das questões, mas em cada um dos blocos da sua prova. Eu vejo muita gente falar sobre tempo em cada uma das questões. A prova tem 60 questões, eu tenho 4 horas, tem mais redação, tiro 1 hora, divido o resto e tal. Não é assim que você faz. Por que não é assim que você faz? Porque certamente você não demora o mesmo tempo em questões de direito que você demora em questões de português ou de RLM, de informática, enfim, são tempos distintos. Então, pelo menos, se você não quiser dividir todo o tempo para cada uma das matérias, pelo menos divida em blocos. Então, questões de direito são um tempo e questões da parte geral são outro tempo. Eu gastava mais tempo em 20 questões de parte geral do que gastava tempo em 40 questões de direito, porque direito é aquela coisa, é muito ali. Cara, eu sei, eu não sei, eu leio, eu já sei a resposta, não sei. Enquanto quando eu ia para questões de português, RLM, por exemplo, eu tinha questões de português que eu tinha que ler um texto,
texto, eu tinha questões de RLM que eu tinha que fazer cálculo, pensar. Isso é muito diferente da parte objetiva e específica. Então eu tinha um tempo para questões da parte específica e tinha um tempo para a parte geral. Então como é que eu dividia isso? Eu separava 1 hora para redação e o resto eu dividia entre parte geral e específica, colocando mais tempo para a parte que eu tinha mais dificuldade e menos tempo para a parte que eu tinha menos. Então, por exemplo, se desse 3 minutos por questão dividido igual, eu já sabia que eu tinha 2 minutos para a parte de direito e 4 minutos, por exemplo, para a parte geral. Só uma média, assim, não era exatamente isso, porque a parte geral tinha menos matéria e tal, mas enfim, vocês entenderam a lógica por trás, porque cada um vai fazer para a sua prova, tem provas com números diferentes de questões, cada um vai ter que fazer para saber quanto é que é. A lógica é essa, você tem que entender que você não gasta o mesmo tempo em matérias distintas, em blocos distintos. Então, direito são um tempo e parte geral é outro tempo que você vai ter que separar, separando entre 1 hora e 1 hora e meia para a redação. Beleza? Aí vem a terceira dica que você também vai saber fazendo simulados e que você também vai vir com estratégia já traçada para o dia da sua prova. Você precisa saber exatamente em qual matéria você vai começar, em qual matéria você vai terminar, quando você vai marcar o gabarito e quando você vai fazer pausas na hora da sua prova. Isso é muito importante. Quando você faz simulados, você tem que simular exatamente conforme você vai achar no dia da sua prova. Eu vejo muita gente falando que faz simulado, aí faz 10 questões, depois para, vai conversar com alguém ali na sua casa, faz um lanche, troca uma ideia ali com seu irmão, com seu pai, sua mãe e tal, depois volta, faz mais 20 e tal. Isso não é simular. Simular é simular nas condições que você tem na sua prova. Quando era dia de simulado aqui em casa, era domingo, eu me trancava, todo mundo sabia que isso, cara, só me chamasse se a casa estivesse pegando fogo. Colocava aqui a mesma caneta que eu ia utilizar no dia da minha prova, colocava o mesmo biscoitinho que eu ia levar, eu levava da minha casa pra, tipo, se eu fosse fazer prova em outro estado, como eu fiz em Cuiabá, levava daqui o biscoitinho que eu ia levar, tipo assim, tudo metrificado do jeito que eu fazia em casa, exatamente tudo, uma garrafa d'água e 4 horas e meia marcando, fazendo, passando pra folha resposta, passando pra redação e tudo mais, exatamente igual como você vai encontrar no dia da sua prova. E aí você vai fazer os seus próprios testes, porque não adianta eu chegar aqui pra você e falar assim, começa pela parte geral, ou então, começa pela parte específica, começa pela redação. Eu vejo muita gente falando, eu gosto de ler a redação antes, depois ir pra prova de marcar, faço as questões ali, objetivas e depois volto para a redação porque meu cérebro tá ali pensando e tal. Beleza, se isso funciona para você, massa. Para mim não funcionava e eu descobri isso fazendo simulados. Eu tentei fazer isso, mas eu ficava com a sensação de que eu precisava fazer a redação primeiro. Por quê? Redação era a parte da prova onde eu tinha mais uma angústia de o fiscal dizer que o tempo acabou e eu não conseguia escrever. Eu tinha essa angústia, é uma angústia interior. Era meu isso. Cada um vai decidir como é que se sente melhor fazendo prova. Então assim, o que eu fazia? Eu sentava, já fazia a redação, já passava limpo, já dizia, cara, por causa da redação, eu não vou perder mais tempo e eu não vou ficar mais preocupado. Então, essa redação já tá aqui, já tá feita, já tá passada a limpo. Agora eu só preciso me preocupar com a prova objetiva. Isso me dava paz para fazer a prova objetiva. Depois, o que eu fazia? Eu ia para a parte de direitos, fazia a parte de direitos de maneira mais rápida e depois eu ia para a parte de português, RLM, a parte mais geral, que aí todo o tempo que sobrava, já que eu tinha feito direito de maneira mais rápida, eu já tinha entregue a redação também, entregue assim, né? Eu já tinha feito a redação, eu conseguia disponibilizar todo o resto, que era para a parte que eu tinha mais dificuldade, que era português, RLM e essas matérias mais gerais. Então, isso me deixava com mais tranquilidade. Foi assim que eu desenvolvi a metodologia que eu gostava de fazer. Mas isso não quer dizer que você tem que seguir exatamente aquilo que eu faço, só quer dizer que você tem que testar. Eu tentei de outras formas e nos simulados eu observei que essa era a melhor forma de fazer. Mas isso tem que chegar definido no dia da sua prova, tanto o tempo que você gasta, quanto as matérias que você vai começar. E também que horas você vai dar a sua pausa. Então, por exemplo, eu já sabia que eu fazia a redação, fazia a parte de direitos e depois eu pausava, pedia para ir ao banheiro, lavava o rosto, fazia lá aquele meu minutinho de tranquilidade, de paz, fechava o olho, ficava aqui, dava uma acalmada, comia, bebia água e aí eu ia fazer a parte que era mais difícil para mim, que era a parte de português e RLM. Eu descobri isso do nada? Não, eu descobri isso fazendo simulados. Então, isso é muito importante para você também. A quarta dica é: utilize todo o seu tempo de prova e cada um dos seus neurônios para responder a sua prova. O último do último suco, esprema o seu cérebro até ele sair a última gota de conhecimento daquele dia. Até você estar tão esgotado que você vai chegar ou na sua casa ou no seu hotel e você vai dizer assim, cara, eu não consigo nem apertar o botão da televisão para ligar porque eu não aguento mais, eu tô esgotado. É assim que você deve sair de uma prova de concurso. Por quê? Porque isso tem a capacidade de mudar a sua vida. Eu vejo muita gente que tipo assim, cara, tem 2 horas e meia de prova, o cara já entregou a prova. Como assim, cara?
Você estudou 1 ano, 2 anos para essa prova e você tá ali para fazer uma prova, você tem que ter aquela sensação de dizer assim, meu irmão, eu espremi até a última gota, eu não aguento mais nem pensar. E aí sim, cara, eu vou sair daqui com a sensação de dever cumprido. Então você não pode aquela sensação de, nossa, eu podia ter feito melhor, nossa, eu tô com pressa para sair daqui. Não, cara, eu saía tão esgotado da minha prova, eu saía tão assim, acabado mentalmente, que eu falava, cara, eu não aguento mais fazer nada hoje, mas beleza, amanhã eu tô tranquilo, eu vou deitar, dormir, descansar, mas hoje o meu cérebro foi utilizado para fazer prova e nada mais, tá entendendo? Gasta até a última gota de suor e de pensamento e não tem preguiça. Se precisar, às vezes tem questão de RLM, que a gente tem várias saídas em uma questão de RLM, isso acontece muito, né? Então você tem uma saída que ela é uma saída mais engenhosa, mais simples, e tem aquela saída que é meio na força bruta, de você ir contando as coisas até acertar. Com certeza, alguém já passou por isso aqui, de fazer aquela questão meio que na força bruta de RLM, ou outras, ou de ficar pensando numa questão que você fala, cara, pode até ter uma saída mais fácil, mas eu vou me forçar aqui a fazer a saída não mais esperta, mas não tem problema, cara. Se precisar fazer isso para acertar a questão, eu vou fazer. Se eu precisar ficar meia hora ali martelando, depois que eu já fiz todas as outras matérias, também você não vai gastar meia hora numa questão, claro, mas assim, cara, só falta uma questão para eu resolver, tem mais meia hora de prova, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Cara, eu vou martelar nessa questão até eu não aguentar mais. Por quê? Porque, cara, depois eu descanso. Dia de prova é dia de prova. E como última dica, uma dica fundamental, inclusive eu já falei sobre isso em outro vídeo meu e, cara, muita gente se identificou. Se você se identifica com isso, coloca aqui embaixo também nos comentários. Eu acho que muita gente vai se identificar também. Cuidado na hora de passar o seu gabarito. Se eu digo que a prova é até mais importante do que o conhecimento que você tem, pensando, óbvio, na lógica de passar em concurso, o seu gabarito é mais importante do que a sua prova, porque é só ele que a banca vai olhar. Se você fizer uma prova perfeita e marcar o gabarito errado, deu ruim. Muito cuidado na hora de marcar o gabarito. E eu sempre falo pro pessoal, você às vezes tá fazendo prova, você marcou da 1 a 9 ali, tinha certeza de dar 1 a 9, aí chegou na 10, você, pô, não tenho certeza, vou fazer um risquinho aqui, vou pular pra próxima porque meu tempo acabou nessa questão, pulei pra próxima e assim por diante e tal. Aí quando você chega, vai marcar no gabarito, aí você marca ali da 1 a 9, aí quando você chega na 10, você quer inventar de pular da 10 pra marcar a 11ª. E aí você marca, não faz isso. O seu gabarito é sua última oportunidade de olhar pra aquela questão. Por que disso? Porque acontece muito, já deve ter acontecido com você marcar da 1 a 9, aí você quer pular a 10 para marcar a 11, porque você não marcou a 10 ainda, não decidiu o que você vai marcar, e aí você, ao invés de marcar a 11, você marca a 11 na 10, e aí você erra uma sequência até você descobrir que isso estava errado. Eu já vi gente perdendo 5, 6, 7 questões em uma prova por causa disso. E 7 questões em uma prova, se for uma prova com margem pequena, adeus, filho, nem que você tenha feito a melhor prova do mundo, você não vai conseguir ser aprovado. Então, muito cuidado quanto ao seu gabarito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito conteúdo nesse vídeo. Essas foram as 5 dicas. Eu espero que tenha ajudado vocês. E se esse vídeo ajudou vocês, não se esquece. Clica no botão de gostei, se inscreve aqui no canal. Tem 3 vídeos por semana, como esse aqui, de muito conteúdo para vocês. E também não se esquece de conferir o link dos meus cursos aqui na descrição, que tem inclusive simulados para você treinar pro INSS e pro TJDFT, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou, tchau. Até mais.